Tem desejo de se aprofundar na palavra de Deus para ter mais firmeza? E o mais importante, se você quiser realmente saber interpretar corretamente a palavra de Deus, eu tenho um convite para fazer a você. Quero te convidar para conhecer o Bacharel Livre em Teologia do Nascido de Novo. Curso com mais de 80 matérias, mais de 50 bônus exclusivos para você, com todo o material incluso, que vai te levar a ter o seu certificado e a sua credencial de teólogo. Para conhecer todos os detalhes do curso, é só clicar em Saiba Mais aqui embaixo. Mas eu perguntava, mãe, por que Jesus curava e não cura mais? Por que nos dias de Jesus tinha milagres e agora não tem mais? E a resposta dela era uma resposta daquilo que ela havia aprendido. A igreja tradicional era cessacionista. O que isso significa? Esse movimento todo do Espírito Santo era só para aqueles dias. Então era a resposta que ela me dava. Isso era só para aqueles dias. E eu achava injusto. Criança, adolescente, falava, como? Os caras tinham cura, tinham milagre. Hoje é muito mais difícil e a gente não tem as mesmas coisas. Eu ficava super frustrado. Daí a gente lê na Bíblia que, que nenhuma palavra passará. E fala, então por que essa unção já passou? Você lê que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, daí você começa a ter esses insights. Fala, poxa. Eu ficava com essa pulga atrás da orelha. Isso me frustrava, na verdade. Só que aí, nessa conversão, eu encontro o Espírito Santo e eu começo a conversar com ele começa a responder as minhas orações e eu descubro que as coisas que Jesus fez também podem acontecer agora se nós tivermos a mesma fé que os líderes da igreja primitiva tiveram. Então foi isso que me pegou, porque eu falei, poxa, como que Pedro depois alcançou esse nível que a sombra dele curava pessoas? Jesus não viveu isso, então Pedro chegou num nível que nesse momento aqui ele estava fazendo coisas maiores que Jesus fez, pelo menos diferentes daquelas que Jesus fez. A sombra de Pedro estava curando. E aí que eu comecei a me questionar, porque eu disse, os primeiros discípulos, eles não tinham a Bíblia. Parou para pensar nisso? O que eles viveram, escreveram o Novo Testamento. Eles escreveram o Novo Testamento. Então, eles não tinham uma cartilha para seguir, para saber como agir em cada decisão. Então, o que eles tinham? Por que Jesus no treinamento, ele teve 3 anos e meio para treinar um time que depois ia continuar a obra dele e que ia ter que demonstrar poder de forma sobrenatural. O que Jesus fez com eles? Além de ensinar, e pregar e as conversas informais que ele tinha, ele desafiava a fé desses discípulos a todo tempo. Ele sempre abordava a questão da fé e ele se irritava com a falta de fé dos discípulos. Até quando eu vou estar entre vocês, seus incrédulos? Porque a fé foi destinada a se desenvolver. Ela pode ser um grãozinho de mostarda aqui, mas ela tem que se desenvolver, ela tem que crescer. E quais são os meios pelos quais a fé cresce? Pelos desafios, pelas provações, os obstáculos. Primeiro, Bíblia, palavra. A fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra. Então, Bíblia, que é a palavra logos de Deus, mas também a palavra rema, que é a palavra falada, que é o que o Espírito Santo está dizendo agora para a gente. Então eu tenho que ter profundidade na palavra, mas eu tenho que depender do Espírito Santo. Então as pessoas às vezes dizem, não, o que a gente precisa é de palavra, não é de experiências. E outros vão dizer, não, o que a gente precisa é de experiências, mas são rasos na palavra. E está errado, não é um ou outro, é um e outro. Se eu tenho uma boa teologia, essa teologia obrigatoriamente vai me levar a experiências. E por que a pregação de Jesus tinha autoridade? Porque ele trazia experiência. Ele falava de fé e o enfermo era curado. Ele falava de fé e multiplicava comida. Então o povo, é verdade, não é só a teoria, ele vem com a prática. Então tem autoridade no que ele está dizendo. E é essa mesma autoridade que a gente precisa ter no nosso ministério, no nosso dia a dia. Porque como é que eu vou ensinar aqui que é nascer de novo se eu não nasci de novo? Como é que eu vou ensinar aqui que é o batismo do Espírito Santo se eu não fui batizado no Espírito Santo? Como é que eu vou ensinar sobre cura se eu nunca fui usado para ninguém ser curado? Como é que eu vou ensinar a expelir demônios se eu nunca passei por isso? Então a experiência é muito importante no processo todo. Então, pensa nisso, os apóstolos não tinham a palavra, eles não tinham o Novo Testamento. E eles viraram o mundo de ponta cabeça. Jesus está treinando os discípulos. O que ele fazia? Vocês vão prospectar nessas cidades e vilarejos, vão iniciar o meu ministério. Chega antes, começa a divulgar, leva cartaz, fala que eu estou chegando, chama os enfermos, vamos evangelizar. E ele enviou, não só os 12, ele enviou 70. Os 12 ainda não estavam preparados.
Os 12 ainda estavam com caráter falho. Eles estavam discutindo, Jesus falando que ia morrer, eles discutindo quem era o mais importante, quem ia sentar do lado deles. Eles estavam longe de estar prontos. Mas mesmo assim, Jesus os revestiu de autoridade para curar enfermos e expelir demônios. Por quê? Porque a intenção de Jesus era ensiná-los a depender do Espírito Santo. Porque se eles dependessem do Espírito Santo, até o caráter deles ia ser transformado. Então, às vezes, você fica em choque. Você fala, os obreiros que Jesus enviou para começar o ministério, para preparar a pregação deles nas cidades, nas nossas igrejas não iam ser nem da zeladoria. Como é que Jesus confiou essa autoridade para esses caras? Se os 12 não estavam prontos, imagina os 70. Ele manda os caras de 2 em 2. E o que ele fala? Era justamente para mostrar que não era pela força deles, né? E o que ele fala para eles? Não levem roupa, não levem comida, não levem dinheiro. Por que, Jesus? Era um treinamento. O que eles iam ter que fazer quando eles chegassem na cidade? Deu fome. Joelhinho no chão. Senhor, o que eu faço? Estou com fome. Me guia. E o Espírito Santo ia chegar e ia trazer uma solução para aquilo. Não tem onde dormir. Não tem onde ficar. Hoje a gente vai para uma missão, você sabe onde você vai dormir, você sabe o que você vai comer, você tem recursos financeiros. Os caras iam sem nada. Total e absurda dependência do Espírito Santo. E foi assim que ele formou esse time que lá na frente o representou de forma tão autêntica e verdadeira, a ponto de até o fim entregar a vida por ele, morrer martirizado, com exceção de João, simplesmente porque entenderam. Eles cresceram em fé, eles amadureceram em fé, eles não abriram mão da fé por nada, por perseguição nenhuma. Então esse é um ponto interessante para a gente também, porque é fácil você ser cristão quando está tudo dando certo.